Você é uma daquelas pessoas que sonham em viajar ao mundo? A maioria de nós temos essa vontade. Nós somos apaixonados por descobertas e seduzidos pelas belezas naturais e belezas que o homem pode criar, não é verdade? Hoje eu vou mostrar para vocês alguns lugares impressionantes que muitos até parece que foram feitos no Photoshop. Mas o mais curioso de tudo é que eles são de verdade. Oi, gente, voltei e hoje, gente, eu já peço desculpa aqui no começo do vídeo. Tá muito quente, então eu tô com o ventilador aqui bem do lado, então se vocês ouvirem algo chiado, algum barulho que incomode, já peço desculpa. Se você, gente, é uma pessoa que gosta de conhecer lugares incríveis, lugares diferentes, você já deixa aí o seu curtir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de coisas mais estranhas, de conteúdos assim, você já se inscreve no canal, enfim. Vamos começar o vídeo. O primeiro deles é Fargeisa, esse lugar que mais parece cenário para filme de magia, não é verdade? Parece aqueles filmes onde tem fadas e tal. Bom, esse lugar existe. E o mais interessante, gente, é que esse lugar nem sempre foi assim. Eu vou falar um pouco como que se formou no que vocês estão vendo. Em 1964, uma empresa foi contratada para fazer um poço nesse local. Então a empresa fez o poço. A pessoa que contratou achava que ali dava certo para a agricultura, então por isso que queria fazer esse poço. E em uma determinada profundidade, né, que eles já estavam lá cavando o poço, eles encontram uma água muito quente, uma água que chega a 200 graus. Então era uma água muito quente e naquele exato momento eles percebem que ali não dava para a agricultura. Então eles esquecem esse poço, né, e deixam o poço lá. E no decorrer dos anos, ali se formava um cone de carbonato de cálcio. Esse cone já estava com 4 metros. Aí na década de 60, uma empresa foi contratada de novo, uma empresa geotérmica foi contratada para cavar um poço ali no mesmo local onde já tinha aquele antigo poço. E aí de novo eles acreditavam que ali dava certo sim para a agricultura. Essas pessoas até pareciam eu. Quando eu quero uma coisa, eu não desisto. Eu fico forçando uma amizade, eu fico querendo uma coisa que não dá. A pessoa tá dizendo não dá. Igual a natureza, falou não dá, meu filho, aqui tá não dá. Mas mesmo assim, fizeram um poço de novo, no mesmo local. Até que surge um geyser jorrando uma água muito quente e nessa água continha minerais e bactérias. E o líquido estava na mesma temperatura anterior, né, naquele tempo, que era de 200 graus. Então começou a jorrar água e eles viram que realmente ali não dava para agricultura, então desistiram. E aí o poço foi vedado. Só, gente, que como eu falei pra vocês, já tinha um cone lá, né, de 4 metros, né? Então, quando eles começaram a mexer de novo, pegou pressão. Ele pegou pressão e foi crescendo até se tornar como ele está hoje, né? Então, assim, acima da superfície hoje, ele mede aí 4 a 10 metros de altura. E também ele tem uma coloração, né? Um vermelho, um verde, ele tem umas cores diferentes. Tem gente que fala que a água também escorre de cores diferentes. E o que contém, gente, nesse cone é umas algas que só sobrevivem em lugares com a temperatura mais alta. E quando a água encosta nelas, né, para escorrer, ela desce de cor diferente. Então é muito bonito. É uma meio que criação do homem junto com a natureza. Então agora vamos para o próximo lugar, que é o Lago Mono. O Lago Mono, gente, ele é muito conhecido por ser um lago muito salgado. Esse lago, ele é comparado com Marte, então todas as pessoas que vão lá sempre dizem que já foram em Marte. E, gente, o que chama mais a atenção das pessoas é a quantidade de sal que existe nesse lago, que é 280 milhões de toneladas de sal. Esse lago é muito antigo, gente, e também tem uma história que fala que as cadeias das montanhas, quando se formaram, separou o Oceano Pacífico. Então, essa separação gerou aí vários lagos e também tem outro muito interessante que eu vou contar pra vocês. Então, já fica no vídeo até o final, porque vai ter outros lugares bem interessantes. Esse lago também, gente, é muito conhecido porque ele apesar de ser muito salgado desse jeito, ele encontra água doce. E aí, ao encontro dessa água salgada com a água doce, formam umas tufas que as pessoas falam que é muito bonito. Que também é uma atração desse Lago Mono, que é esse encontro da água salgada com a água doce. E bem nesse encontro tem essas tufas. É muito bonito, é muito interessante. Agora a gente vai para o próximo local, que também é um local bem curioso, que eu não vou saber dizer o nome, que é Thors
não sei se é assim que se fala, é um buraco de rocha que fica na beira de uma praia lá na costa de Oregon. É um buraco de 6 metros de profundidade e ele fica incrível quando a maré tá cheia, porque as correntezas, as ondas vêm e aí faz aquela espuma e fica surreal aquela imagem. Eu achei assim uma coisa muito diferente. E gente, uma coisa muito interessante é que ele é na beira da praia, né? Então assim, se fosse no meio do mar, ele seria capaz de engolir um navio. Então, para vocês terem noção do tamanho desse buraco. Então é uma atração muito forte lá em Oregon. Massa, né? Agora a gente vai pro próximo lugar, que é o Castelo de Algodão. Gente, é muito bonito, é bem branquinho, sabe? São pedras, são rochas. Então vou contar aí pra vocês como que se formou e um pouquinho da história desse lugar. Antes de ser assim, ali havia cascatas e a água descia por lá. E na água continha carbono de cálcio. Com o tempo, essa água se solidificou e foi formando pedras calcárias, formando aí essas grandes bacias que ficaram com água dentro, e essa água é numa cor azulada, uma cor azul bem clarinha. E antigamente, lá na época dos romanos, os romanos, eles já usavam esse local como atração, então eles iam muito para lá, era uma forma de eles se distraírem, né? E outra coisa também muito curioso é que esse local era muito usado pela Cleópatra. Ela visitava bastante esse local por conta da temperatura da água, né, que falam que é uma temperatura muito agradável. E por conta disso, de falar é um dos lugares preferidos da Cleópatra, existe uma piscina até hoje que leva o nome dela, que é uma das piscinas maiores lá, é uma das piscinas mais visitadas. E outra coisa que existe sobre esse local é que antigamente as pessoas acreditavam que as águas desse lugar curavam pessoas, então curava enfermidades. E até hoje existem pessoas que acreditam nisso e vão até lá buscando ser curado de alguma doença que eles tenham. Então eles vão lá, tomam banho e acreditam que depois desse banho vai sair renovado, vai sair sem a enfermidade. Então vamos para o último lugar. O nome é Deserto de Sal. Isso mesmo, deserto de sal por dois motivos, um por ser deserto e o outro por ser de sal. Então assim, ele é todo formado de sal. E como eu falei pra vocês, esse local ele também foi formado através aí daquelas montanhas e tal, antigamente que separaram aí o Oceano Pacífico, então ele se formou nessa mesma época. Ele fica localizado a 600 quilômetros da Bolívia e é considerado o maior deserto do mundo. E antigamente, né, assim que ele foi separado do Oceano Pacífico, ele era apenas um lago, só que aí ele secou e aí ficou só o sal. Ele também é conhecido como Salar-Uyuni, não sei se é assim que se pronuncia. Ele tem mais de 1000 metros acima do nível do mar. E, gente, lá fica lindo em qualquer uma das estações do ano. A quantidade de sal que existe nesse deserto é 10 milhões de toneladas. Como eu falei pra vocês, lá em qualquer uma das estações do ano, o local fica muito atrativo. Quando tá chovendo, gente, fica o chão de lá fica espelhado e reflete perfeitamente o céu, tanto de dia quanto de noite. De dia fica refletindo as imagens das montanhas, a imagem das nuvens, então fica muito lindo. Se você for para tirar uma foto, fica perfeito. E também durante a noite fica muito lindo porque reflete todas as estrelas, então fica como se fosse o céu. E como tem que ter, tem um fato curioso sobre esse local. O fato curioso desse lugar é que ele serviu, gente, para a orientação dos astronautas. Em 1969, ele serviu aí como uma orientação para os astronautas do Polo 2 que estavam no espaço. E também outro fato curioso é que até hoje ele calibra os satélites aí, né? Porque é o maior ponto natural brilhante que pode ser visto do espaço. Então é uma coisa bem curiosa, né? Então, assim, do espaço é o único lugar na Terra que pode ser visto. Eu achei isso aí muito interessante dele ter servido de orientação para os astronautas e que até hoje está aí para calibrar os satélites. E aí, gente, eu vou dar uma observação para vocês. Se vocês ficaram curiosos para conhecer esse local, gente, lembrando que é um deserto, então é muito gigante. É o maior deserto do mundo, então tenham cuidado, sempre procure um guia. E apesar do local ter muitos turistas e tal, é interessante que você procure um guia, porque se você se distanciar muito, né, você pode aí se perder e acontecer alguma coisa trágica. Então, por favor, se vocês forem nesses locais que eu falei, sempre procure um guia. Então, espero que vocês tenham gostado.
Se vocês assistiram até aqui, eu estou muito grata e muito feliz. Não esqueçam de maratonar os outros vídeos se vocês não conhecem. Beijo!